Minha gente, hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo passado. Na última aula a gente falou sobre gametogênese feminina e a forma de reprodução, como o óvulo ele é formado. Hoje a gente vai falar sobre reprodução. Lá na página 435, tá? Reprodução. A reprodução ela é formada por duas vertentes. Reprodução sexuada e assexuada. Mas antes vamos saber o que é a reprodução. A reprodução ela é a junção de dois gametas, certo? Formando um terceiro, ou seja, é a fecundação de um gameta masculino e um feminino, formando um terceiro. Mas é sempre assim? Olha, a partir do momento que a gente vai falar sobre a reprodução assexuada, ou seja, que não há presença da fecundação. Por quê? A reprodução assexuada, a maioria das vezes, o ser vivo já tem os dois gametas presentes no corpo. Ou seja, a partir do momento que ele já tem a presença de dois gametas no corpo, ele não precisa ser fecundado. Então, a assexuada ele pode ser por laceração, certo? A partir do momento que fragmenta o corpo de um ser vivo, o exemplo é uma ameba, ela vai, a partir do momento que é partido ao meio, ou dois ou três, aquelas partes vão se regenerar, formando outros seres vivos. Ou seja, a reprodução sexuada é a falta da presença de dois seres para fecundar, ok? E a sexuada já é o que eu já expliquei essas duas últimas aulas. Já é a formação de óvulos, a formação de presença de fecundação de gametas, ou seja, é a junção de dois gametas formando um terceiro. Então, a sexuada ela é formada em várias vertentes também, pode ser direta ou indireta. O indireto pode ser ovíparo, pode ser ovovíparo, pode ser vivíparo. Existe uma grande, vamos dizer, ramificação em cima disso. Então vamos lá. Os diretos. O que é a formação direta? A formação direta é quando, isso já estou falando da forma sexuada, tá, gente? A formação direta é quando o ser ele sai normalmente com características da sua forma adulta. Ou seja, os mamíferos são um exemplo disso. Saem com características da sua forma adulta, apenas menor. Indireta é quando ele sai com outros tipos de características, ou seja, os anfíbios, por exemplo, eles fecundam o óvulo, o ovo ele vai eclodir e vai nascer larvas. A partir desse momento vai nascer, se for, por exemplo, o sapo, vai nascer girinos, os girinos vão crescer, criar pernas e aí assim virar um sapo na sua forma adulta. Ou seja, direto é que tem características da sua forma adulta e indireto que não tem características da sua forma adulta. E a questão de ovos. Uma grande maioria dos seres, répteis, insetos e várias outras coisas são portadores de ovos, ou seja, eles precisam pôr ovos para que seja eclodido. E nisso existem três vertentes. Ele pode ser ovíparo, ovovíparo e vivíparo. O que é o ovíparo? O ovíparo é que não tem nenhum tipo de necessidade, não depende de sua mãe. Um exemplo disso é a tartaruga. Ela põe os ovos e vai embora. A partir daquele momento ele já está fecundado, ele vai fornecer alimento, a sua própria estrutura, o ovo. Ele vai nascer, eclodir e não precisa da atuação uterina. Os ovovíperos já precisam da atuação da mãe, ou seja, são formados por ovos, mas são internos. Então, a partir do momento que ele é formado em ovos, mas precisam da mãe, eles são ovovíperos. Um exemplo são os peixes.
uma pequena parte dos peixes, na verdade, eles produzem ovos, fecundam o ovo ainda, a parte interna, e só libera o alevino a partir do momento que ele eclode o ovo. E o vivíparo, o que é o vivíparo? O vivíparo é a partir do momento que ele depende 100% da mãe. Um exemplo muito grande são os mamíferos. Mamíferos, eles geram o seu descendente ainda na parte interna, só liberando quando tiver maturos, certo? Então, gente, a partir daí vocês vão ler a página 435, 436, 437 e responder as atividades, ok? A partir da semana que vem a gente trabalha melhor isso daí, ok?